Shalom, shalom, amados. Bom, Deus nos chama, eu não tenho dúvida alguma. E Ele chama todos nós, porque nós não fomos feitos sem um propósito definido. Estão até redundante, né? Mas um propósito já é algo definido, algo decidido por Deus. E onde quer que nós estejamos, nós temos algo para fazer. E a base dessa feitura, desse chamado, dessa realização, com certeza tem que ser em amor. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos diz o seguinte: E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Que lindo, né? É maravilhoso. E eu digo para vocês que essa palavra aí, quando eu entendi que eu tinha recebido o meu chamado, né, para ir para academia, para fazer teologia, essa foi a primeira palavra de 12 palavras que Deus me deu durante o meu tempo de oração, de 12 dias de jejum. Foi a primeira palavra. Eu sempre falo que desde menina, né, desde os 13 anos, eu levava a palavra. Eu já cuidava de família, já pastoreava. Independentemente de denominação religiosa, ali no meu coração já ardia. Falar de Deus, falar do amor dele, e isso não cessou. Teve um intervalo. Esse ano tem 45 anos, desde que eu comecei a levar a palavra. Eu estava fazendo as contas ontem. Falei, meu Deus, 45 anos! Houve um intervalo na adolescência, um tempo que a gente acaba se desviando, né? Mas ainda assim, eu permanecia, né? De outra forma ali, sendo tratada, trabalhada, sendo aperfeiçoada, curada, capacitada a ser um ser humano melhor. E aqui, como a gente vê, né? Eles eram pescadores mesmo no mar. E aí eles largaram as redes e foram ser pescadores de homens. Não significa que nós vamos deixar, que cada um vai deixar o seu trabalho secular, especificamente para pastorear uma instituição, né, um segmento aí espiritual, religioso. Não, mas com certeza, onde nós estamos, Deus nos convoca, Deus nos chama a fazer o melhor que nós podemos. E para fazermos esse melhor onde nós estamos, a base vai ser amor. A base vai ser orientação na palavra de Deus. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo. E o cuidado maior, o primeiro cuidado que nós vamos ter, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. A si mesmo e ao próximo. Então a gente precisa ter muito cuidado na inversão desses valores. Por quê? Para não cairmos no ativismo. Nós vamos sair por aí ajudando, fazendo, para nos sentirmos satisfeitos pelos que estamos fazendo. Mas é a essência. Mas aí o cuidado maior, se nós abrirmos mão, se nós, de repente, embrenharmos por um caminho de ativismo para nos sentirmos satisfeitos, mas lá no fundo está um vazio. Porque o primeiro cuidado é o relacionamento com Deus. O primeiro ponto importante. E o segundo ponto é cuidar de nós mesmos. Senão nós seremos movidos. Faremos sim, atenderemos o chamado. Mas este chamado, ele vai ser dolorido, ele vai ser desgastante, talvez ele seja até frustrante. Porque o primeiro a ser trabalhado somos nós mesmos. Quem não tem dores, quem não tem coisas que quando coloca a cabeça no travesseiro, começa aquela guerra de pensamentos, de insatisfações, de autocobranças, né? E isso não é para ser assim. Deus quer nos dar paz, a paz que transcende a compreensão humana, o autocuidado. Porque Jesus, né, a gente vê nas parábolas, quando eles estavam lá em alto mar remando e veio aquela tempestade. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E eles apavorados foram lá acordar Jesus. Você não está vendo? Você não se preocupa que nós pereçamos? Imagina. E Jesus sabia que mesmo em meio à tempestade nós podemos descansar nele. Porque, na verdade, o conceito de paz não é o conceito de quando tudo está bem. Não. É quando tudo está turbulento, quando o mar está revolto. Estou usando uma parábola, que seria o mar revolto, né? Problemas, situações, tensões,
desafios que a vida nos propõe, nos apresenta dia após dia. Mas nós tendo esse relacionamento com Deus, conhecendo a palavra, orando, buscando, nós vamos realmente prosseguir e encontrar um lugar de paz, um lugar de esperança, um lugar da certeza do cuidado dele sobre nós. Leva um tempo. Acho que para a maioria das pessoas, essa compreensão, pelo menos para mim, não foi diferente, né? Hoje, né, eu posso me sentir bem mais, madura, para poder saber que não é esse cuidado, achar que eu ia salvar o mundo. Quantas vezes Deus me disse, filha, você não vai salvar o mundo, sabe? Mas ele tem paciência conosco. Ele trabalha conosco, ele nos ensina, ele pega nas nossas mãos e vai caminhando conosco. E vai nos levando além de nós mesmos, das nossas motivações equivocadas. E aí, primeiramente, ele nos chama para sermos um com ele. Sermos, sabe, alinhados com o coração dele, com a vontade dele. Sendo que ela é perfeita, ela é boa e agradável, né? E lá em Romanos 8:30 nós temos aqui também, né? Ele realmente, quando ele nos chama, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô tão ocupada, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Daqui a pouco eu vou fazer. Não, é aí agora, onde você está. Sempre nós teremos uma pessoa para ser ouvida. Sempre teremos uma pessoa para nós liberarmos uma palavra positiva, uma palavra de amor, de cuidado, um ouvido, sabe? Aqui em Romanos 8:30 ele nos diz, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, os que justificou glorificou. Então fazer algo melhor do que nós estamos fazendo. E ele, sabe, vai nos dar o passo a passo, ele vai nos dar a direção, ele vai nos cercar, ele vai nos amparar. Nós podemos ter a certeza que ele vai estar nos conduzindo, sabe? Não sermos realmente improdutivos em nada que nós estivermos fazendo, mas também não nos agredirmos, acharmos que a prioridade é o fazer. Deus tem me falado muito. Ele fala, filha, para aí. Filha, eu não quero, hoje, né? Hoje é quarta, né? Ontem foi terça-feira. Eu gostaria de ter gravado Mulheres Posicionadas em Deus, mas eu não tinha dormido bem. Eu estava muito cansada. Teve uma programação na minha igreja, né? Um realinhamento para 2026 dos pastores, dos líderes. E eu acabei dormindo tarde. Eu não consegui. Não consegui nem um pedal que teria hoje, né? Não consegui. E aí, chegou uma determinada hora do dia ontem, eu falei, meu Deus, eu tenho que gravar, né? Mulheres Posicionadas. Eu acreditei que eu poderia gravar 3 vídeos, e até então só estou conseguindo gravar 2 semanalmente, né? Essa semana ainda não gravei. E aí Deus falou para mim assim, ei, você vai sentar para gravar, cansada, desgastada. Eu não quero isso. Vai se cuidar primeiro, vai descansar, né? Para poder ter condição de fazer o que você tem que fazer. E na hora que eu acordei, já não dava mais tempo ontem, né? Eu já tinha outra programação, porque no final de ano são muitas programações. Mas tudo bem. Quando eu acordei descansada, acordei em paz, tendo a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Porque Ele quer, antes de tudo, que nós sejamos. Não que nós tenhamos isso como um fardo pesado. Hoje é quarta, eu vou ter condição de gravar. Mais uma semana, se Deus quiser. E se não der? Não deu. Eu não tenho um patrão, eu tenho um pai que me ama. E se só der para gravar um vídeo de Mulheres Posicionadas, é esse um que vai ser o mais importante. Ele não quer de mim em momento algum que eu faça além daquilo que eu tenho a condição de fazer. Mas olha, por muito tempo na minha vida, eu me agredi muito, como um elástico, vai esticando, porque é na nossa mente, sabe? É um pensamento, é uma fortaleza de mente, de uma ditadura. Faça. Você não fez o suficiente, você tem que fazer mais.
sabe? E aí? Isso é insatisfatório. E Deus não tem esse relacionamento para nós. E isso é em tudo. Às vezes dentro de uma casa. Ai, eu não consegui hoje. Ai, só consegui varrer, só consegui fazer aquilo. E daí? Quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, o pensamento principal: oh, Deus, obrigado, porque eu consegui. Nossa, eu fui maravilhosa, eu fui bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não deu, não deu. E aí? Sabe? Mas eu tenho que estar satisfeita. Eu preciso entender que eu tenho que ser delicada, cuidadosa com a minha mente, sabe? Eu tenho que ser amorosa com o meu cérebro. Não permitir que esse vício, essa ditadura do fazer, venha sobre mim. Senão, realmente, sabe? Nós vamos estar sendo pescadores, sim. Mas esses peixes, né? Eles não serão peixes saudáveis, porque o pescador, o anzol está contaminado. E o Senhor quer de nós muito mais. Ele quer de nós, né? Ele nos capacita. Mas Ele quer que nós tenhamos paz, que nós tenhamos realmente descanso, que nós tenhamos alegria em estar com Ele, né? Tem vários dias que eu estou lendo um livro maravilhoso, né? Ele está até aqui, ó. Ele tem 400 e poucas páginas, estou em 300 e poucas, né? Tá faltando 100 e pouquinho para acabar. E eu queria muito acabar essa semana, mas eu não sei se eu vou conseguir. Realmente eu não sei, né? Mas está tudo nas mãos de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa: essa ditadura da correria, não é de Deus, não é para nós, amados. E antes de nós desligarmos aqui, né, da gente, da nossa oração, eu te peço que você vá lá, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, que você possa deixar pelo menos um coraçãozinho, porque isso aí impulsiona o vídeo. Tem pessoas que curtem, mas não deixam nada. E é um conjunto de coisas. É curtir, se não quiser comentar, tudo bem. Se não quiser deixar aí um pedido de oração, tudo bem. Mas deixa pelo menos um coraçãozinho, amém. Isso já vai ajudar bastante, em nome de Jesus. Então vamos orar? Papaizinho querido, santo, justo, fiel, tu és lindo, tu és maravilhoso. O Senhor nos ensina, o Senhor nos chama, nos convoca, Deus, a cumprir o nosso chamado. Porque todos nós temos um chamado, um propósito de vida, Deus. E se eu quero que no nosso alinhamento a esse propósito, nós temos a paz que transcende a compreensão humana, Senhor. O autocuidado, o autoamor, o relacionamento contigo é priori, ó Pai. Nos ajude a não inverter, ó Pai, as coisas. Nos dê clareza, nos dê paz, nos dê alegria, Deus. Um espírito tratado por Ti, Deus. Para que possamos sorrir, para que possamos ter prazer na fé, no relacionamento contigo, Deus. Para que a nossa vida espiritual, Pai, não seja uma vida tão somente de regras, de coisas que muitas pessoas não quererão ter uma vida espiritual, assim, um relacionamento contigo. Então, que nós possamos ser leves, leves em Ti, através de Ti, porque o Senhor assim nos mostrou quando aqui esteve. Então, Pai, nos ensina a sermos a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. E que, né, ore por mim, para que hoje, né, eu realmente consiga. E se eu não conseguir? Deus sabe. Amém?